Bom dia, pessoal. Meu nome é Marcelo. Eu trabalho, eu vou falar sobre a avaliação da STM 2896 para determinação do número de base total em amostras de óleo. Tá? A norma 2896, ela em seu procedimento, ela utiliza solventes com alta toxicidade. E o objetivo desse trabalho é justamente a gente encontrar uma metodologia que faça que a gente tenha a determinação desse número de base total, mas com solventes que sejam menos agressivos à saúde e ao meio ambiente. Vou falar um pouquinho de mim. Eu sou um profissional técnico-químico em já 27 anos de experiência em laboratórios de pesquisa e desenvolvimento e em controles de qualidade. Já trabalhei no SEMPES, já trabalhei na PUC, já trabalhei na UFRJ. Atualmente eu estou aqui no LRAP, na sala de fluidos, e dando suporte analítico a projetos de pesquisas na caracterização de fluido. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da análise, tá, de número de base total, que é assim, a número de base ela tem um desempenho, um papel muito importante na caracterização dos óleos, tá? E tem uma característica muito importante que é justamente o que a reserva alcalina do óleo, que é necessária para neutralizar os ácidos que são formados a partir da sua oxidação. Tá? Esses compostos, como bases orgânicas e inorgânicas, compostos aminos, esses compostos todos aí que estão descritos, eles representam as propriedades básicas do óleo. Só que essa análise de número de base total, ela não quantifica cada um desses componentes. Em si, o total dessas bases, tá, que são presentes no óleo, que são tituláveis em presença de ácido. Ok? Tá. Com óleo sofrendo oxidação, a tendência é que as propriedades originais do óleo se modifiquem, tá? Tanto a viscosidade quanto a acidez. No caso da acidez, a tendência ela é aumentada, tá? Conforme a oxidação, ela vai aumentando. E a reserva alcalina do óleo, ela vai reduzindo conforme a acidez vai aumentando. E a tendência do óleo se torna ácido. Então, é justamente isso, né? Quanto maior a acidez, menor essa reserva alcalina. Para determinar o número de base total, a gente precisa de uma técnica analítica chamada de titulação potenciométrica, que é o sinal medido por um eletrodo usado como monitoração da concentração de espécies iônicas envolvidas na reação e assim detectar o ponto de equivalência. O que é esse ponto de equivalência? O ponto de equivalência da titulação é calculado na base da estequiometria da reação envolvida na titulação. É o volume exato de uma solução titulante para ser determinada a concentração do seu analito, né? A titulação ela é uma análise simples, quantitativa e qualitativa, tá? Que é muito empregada em laboratórios de academia e na própria indústria. Bom, aqui no LRAP a gente tem esse equipamento que é chamado de Strano 905. Ele faz uma análise simultânea tanto de teor de água, por Call-Fisher, e análise de acidez total e basicidade, tá? O que acontece? Se atentem ao beckerzinho rosa, tá? O que acontece? A reação acontece quando o titulante ele reage com o titulado, e essa reação ela emite um sinal que esse eletrodo ele vai captar e vai mandar para o potenciômetro. Essa diferença de potencial ela é registrada automaticamente pelo software que está no meio da apresentação. E aí ela plota uma curva de titulação,
tá? Um gráfico, desculpe, um gráfico, em que essa mudança de potencial ele vai chegar a um ponto em que vai dar o meu ponto de equivalência. Isso quer dizer que a minha reação entre o titulante e o titulado foi completada. E com base nesse volume gasto, né, de titulante, eu calculo a minha concentração, o meu número de base total, ou minha acidez, seja lá o que eu estou analisando para o meu resultado final. Tá? Então, o que é essa curva de titulação? É a representação gráfica de uma titulação, tá? Em que eu acompanho essa variação, tá? Que geralmente é a minha concentração para detecção do ponto de equivalência. Bom, o que a norma diz, né? Quantidade de ácido necessária para titular específico para um ponto de equivalência bem definido na curva de titulação. Então, no número de base total, ela emprega duas normas, tá? A 2896 e a 4739. Porém, existe uma diferença entre as duas, que é justamente esse ponto de equivalência bem definido na curva de titulação. A 2896, ela contempla essa regra, porém, a 4739 não. Por quê? Porque ela em sua composição de curva de titulação, ela necessita, ela não é bem definida, e para eu detectar esse ponto de equivalência, eu preciso dessas soluções tampões não aquosas, que é o 2,4-trimetilpiridina e o nitrofenol. Bom, o objetivo do trabalho, como falado anteriormente, era justamente a gente tratar de manipular substâncias menos agressivas para a saúde e meio ambiente. Tá? A 2896, ela em sua composição, ela tem um solvente, um reagente de titulação à base de ácido acético e clorobenzeno, uma proporção de 2 para 1, de 1 para 2, perdão. Só que eu posso substituir o xileno também, que também já é agressivo. Então, é esse o objetivo do nosso trabalho, avaliar uma metodologia em que eu substitua essa norma STM por solventes menos agressivos. Bom, a primeira parte do trabalho foi justamente essa, encontrar uma metodologia alternativa que faça com que eu obtenha o valor do número de base total. Tá? Então, a gente fez uma pesquisa bibliográfica em que encontramos um aplicativo, um boletim de aplicação da Metron, tá? Que também fez um estudo em cima da 2896, porém com essa mistura de solventes, tolueno, ácido acético e acetona, que são solventes que o LRAP já utiliza. Então, isso aí atende o nosso escopo de trabalho, então a gente trabalhou em cima disso. Bom, a segunda parte do trabalho foi o planejamento de experimento e validação dessa metodologia. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos um padrão, tá? E fizemos o experimento em 2 dias. Tá? E esse experimento consiste em uma análise de 5 titulações e que em cada dia a gente alterou a concentração do meu titulante, que é o ácido perclórico, e os solventes elaborados, que a gente trocou o fabricante e o lote desses reagentes, totalizando na soma desses 2 dias 10 resultados. Bom, observe que tanto no primeiro dia quanto no segundo dia, a gente observou que os resultados eles estão bem satisfatórios para a determinação desse número de base total. Então, no primeiro dia, a gente teve um desvio de 0,22% e no segundo, 0,08%. Para a repetibilidade da norma STM 2896, a repetibilidade ela tem que estar em 5% do desvio da média.
Então, a gente teve muito satisfatórios esses resultados. Já para teste de reprodutibilidade, a gente uniu os 10 resultados e a gente teve um desvio de 0,51. Pela norma, tá, a gente tem a reprodutibilidade de 13%. Então, concluindo o trabalho, a gente, nos cálculos estatísticos que a gente fez desvio padrão e erro sistemático, a gente concluiu que os resultados estão dentro do resultado encontrado do certificado de material de referência, tá? Que é 10,09, mais ou menos 1,3% de desvio, tá? De incerteza. Tá? Então, a gente concluiu que essa metodologia é válida para ser utilizada no laboratório daqui do LRAP. Oi, Marcelo, parabéns pela apresentação. Obrigado. Muito interessante o trabalho. A gente já tem perguntas. Primeiro, parabenizar o Marcelo, né, a NET, né, eu sei que também está envolvida, muito boa apresentação, eu que não entendo nada dessa análise, consegui entender bem a apresentação, muito parabéns, Marcelo, pelo trabalho. Na verdade, é mais uma curiosidade do que uma dúvida. Você fez ali a comparação, né, das duas ASTM. Você mostrou ali a 2896, se não me engano, que vocês... Não. Na verdade, não foi comparativo, tá? Justamente porque a gente não queria manipular esses solventes aqui no LRAP. O número de base total, ele tem 2 normas para serem executadas em qualquer 4739. A diferença entre uma e outra é justamente uma regra simples da titulação potenciométrica, que é você detectar o ponto de equivalência bem definido numa curva de titulação. Quando você faz essa reação, você faz essa titulação, a 21896, ela responde bem a essa regra. Já a 4739, não. Entendeu? Ela não é muito bem definido. E para eu poder definir esse ponto de equivalência no 4739, eu preciso de soluções tampões. Entendeu? Então, é por isso que é essa grande diferença. Por mais que eu trabalhe com solventes menos agressivos, mas a minha regra principal da regra de titulação é justamente essa do ponto de equivalência. Responde essa pergunta? Tá. Não, minha dúvida ficou justamente essa. Eu falei, qual é a vantagem, na verdade? Não era nem a que vocês usaram como base, né? Que foi a 2896. Era isso. Mais em relação a 4739, porque você falou que ela não tem um ponto de equivalência muito bem definido. Então, eu fiquei pensando, gente, mas para que ela existe, então? Mas aí você falou agora, né? Que você tem os tampões, que aí sim, com os tampões, você consegue ter um ponto de equivalência bem definido. Porque, na verdade, essa análise de número de base total ela é mais indicada para produtos de petróleo, tá? É óleo lubrificante, tá? Ela é mais indicada para esse tipo de amostra, tá? A gente pode fazer sim para o petróleo, só que é justamente isso, essa interpretação gráfica que é mais tem que ter um certo critério, entendeu? A gente pode fazer sim pela 4739 sem problema nenhum, tá? Só que a gente vai usar uma gama maior de resultados. Eu posso, porque esses tampões eu vou ter que preparar no laboratório. Então eu posso erros em cima deles, entendeu? Então, aí o que acontece? Eu pego esse tampão, eu faço uma medida de potencial nele. Essa medida de potencial eu vou e insiro na minha curva de titulação e eu informo que esse é meu ponto final de titulação. Só que em vários casos, eu já, dentro dessa minha experiência de titulação,
eu sempre vou ter um erro, assim, por mais que eu tenha o meu equipamento ele é muito preciso, eu gero um erro na minha leitura, entendeu? Então, por isso, o mais indicado, como regra na curva de titulação, desculpe, na titulação potenciométrica, esse ponto de equivalência é bem definido. Agora, o escopo do trabalho é justamente esse. É como eu trabalho na 2896, com solvente clorobenzeno ou chileno, para descarte, isso vai ser um pouco complicado aqui para o laboratório. Então, a gente pegou uma alternativa, um método alternativo, para poder trabalhar em cima disso e ter esse à disposição de vocês. Entendi. Ah, tá, entendi. Muito bom. Obrigada, Marcelo. Nada. Respondeu sim. Obrigada. Eu poderia medir uma solução de asfalteno, por exemplo, em vez do petróleo bruto, medir qual é o teor total de bases da solução de asfalteno e tolueno, por exemplo? Pode, mas se só tiver asfalteno lá, eu acho que não vai ter nenhum componente básico lá, vai? Minha pergunta agora... Eu acho que vai. Então, dá sim. E uma outra coisa é que você falou, eu nunca tinha pensado nisso, dessa técnica como uma reserva alcalina, e aí eu acho que vai ajudar muito na estabilização do próprio petróleo, né? À medida que ele vai oxidando, essa reserva alcalina vai compensando. Isso, até chegar um ponto em que essa reserva ela vai acabar e aí só vai ter ácido. Sim. Você sabe se ela pode ser utilizada como uma técnica de controle de qualidade? Sim. E se existe algum plano de vocês aí na Fluidos de acompanhar a estabilidade do petróleo que a gente recebe através dessa técnica? Todos os óleos que chegaram para a gente, né, agora os óleos do pré-sal, foram feitas essas análises, tanto a acidez quanto a basicidade. Tá? Sim. Todas as amostras de caracterização, esses dois itens, acidez e basicidade, elas contemplam isso. Então, a gente faz sim. A minha dúvida, né, é a seguinte: eu acho que, na verdade, esse acompanhamento, essa modificação em termos de acidez e basicidade, ela vai ser em função do óleo no reservatório. Eu não sei se ele continua tendo reações em que possam modificar a quantidade de base de ácido. O que você acha? Eu também não sei se ele continua se degradando só em função do tempo, entendeu? Ele parado dentro do armário, eu não sei. Mas, por exemplo, a gente tem ensaios de envelhecimento que você mesmo mostrou, que fez um acompanhamento com cromatografia. Eu acho que degrada sim. Eu também acho que degrada um pouquinho, não deve ser a mesma quantidade de lá de baixo, mas eu acredito que ele se degrade. E como esses índices são extremamente importantes para as condições de molhabilidade do reservatório, saber se o petróleo que eu fiz a amostragem em, 2020 é o mesmo que eu vou utilizar em 2022 é importante. E saber, de repente eu consegui alterar a molhabilidade de um jeito e não consegui num outro ensaio. Então, possivelmente, eu consigo, através dessas técnicas, justificar esse comportamento. E a parte de titulação, ela gasta amostras consideráveis, tá? Dependendo da concentração que a gente for esperar. Tá? Então, quando pensarem nisso, pensem justamente nesse planejamento de consumo de amostra, que titulação potenciométrica é um ensaio destrutivo. Sim. Eu não tenho como recuperar a amostra. Tá? Por exemplo, se eu tiver uma amostra que eu não faço ideia de qual é o valor que vai dar, qual seria o volume mínimo que eu teria que te entregar? Para você fazer os ajustes, né? Mesmo seria em torno de 25 gramas, que pela norma, existe uma tabelinha, né? Uma tabelinha em que você estipula a concentração teórica de número de base e a quantidade máxima de amostra que você precisa ser utilizada. Então,
na tabela tem até 50 gramas de amostra, entendeu? Então, eu uso no máximo 25. Eu também não posso interferir nessa proporção entre solvente, né, o reagente de titulação e amostra. Essa proporção também vai ficar muito, muito grande dentro ali e pode me dar interferência na minha interpretação. Então, o que eu utilizo? Eu utilizo o meio da escala, em torno de 25 gramas, se eu não sei o que é. Agora, isso é a primeira iniciativa. Agora, se eu não tenho 25 gramas de amostra, eu faço a titulação e eu percebo que a minha concentração está alta, aí eu jogo para a minha tabela e eu vejo mais ou menos quanto de amostra pode ser reduzido, eu posso continuar com os 25 gramas. Então, de início, 25 gramas.